Que não sai daqui. Eu sou a Manola e estou com Mário Seixas, secretário de Turismo de Guapimirim, do Rio de Janeiro. Mário, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha cidade, enfim, do trabalho que a gente vem realizando. Um convite muito, muito carinhoso e não só eu, como toda a cidade aqui representada, está muito feliz com esse convite. Obrigada, Mário. Fico muito feliz também. E eu quero saber tudo. Vamos começar assim, como se quem não soubesse nada de geografia. Onde é que fica Guapimirim? Então, Guapimirim fica situada na região da Serra Verde Imperial, próximo às cidades de Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, pertinho aqui da capital, algo em Quantas torno horas? de 75 quilômetros, uma hora e Ah, meia, depende do engarrafamento, digamos assim. aham. Às vezes é mais rápido do que ir do Recreio para o centro, né? Exato. Eu costumo fazer, né, tá sempre aqui na capital, então às vezes uma horinha a gente chega lá. Ai, que ótimo. E me conta o que que um secretário de turismo faz. Então, eu já tinha recebido esse convite outras duas vezes, né, e estar secretário da minha cidade, da cidade, né, que eu Ah, você nasci. nasceu lá. Exato. Ai, que legal. Nasci, cresci, e eu acho que é uma forma da gente poder realizar algo. A gente que sai para estudar fora, enfim, tem a possibilidade de ver outros mundos além da nossa cidade, aprender e poder contribuir, né, com a gestão pública é um grande prazer, assim. Eh, eu fiquei muito emocionado com o convite, de estar secretário de turismo, porque eu já fazia isso, né, há algum tempo, assim. Ah, Como que eu vou te dizer, não na condição de gestor, mas como estudante, por exemplo, a gente já promovia a cidade, em concursos de fotografia, exposições. Então, assim, o trabalho que eu já vinha fazendo, né, enquanto cidadão, estou agora tendo a oportunidade de fazer na gestão pública. então vamos começar pelo começo, Mário. Como é que começou a sua carreira? Como é que começou esse interesse? Você falou que começou seu interesse na fotografia. O que que o Isso. Mário queria fazer quando era criança? O Mário de criança sempre esteve ligado às artes. Ah, Hoje estou secretário de turismo, mas a minha história é muito próxima da cultura. Eu não vejo as duas estruturas desassociadas, pelo contrário, elas se complementam. E lá na nossa cidade a gente tem feito um trabalho muito bem sucedido entre as duas secretarias. que ótimo. Enfim, cultura, história, arte. Tá tudo sincronizado mesmo. Exatamente. E a gente poder, conectar diretamente ao turismo, a gente consegue consolidar os produtos, né, que a cidade tem com muito mais, estrutura e verdade, né. Você trazer identidade numa cidade nova como é Guapimirim, que vai fazer agora 35 anos, É muito é nova. muito nova. É filha de Magé, que é uma cidade que fez 460 anos agora, né, Olha, e que tem uma infinidade, assim, de atrativos naturais e muito singulares, né. A gente tem desde o complexo do Dedo de Deus, né, enfim, uma das montanhas mais conhecidas, inclusive internacionalmente, não só por montanhistas, né, mas para quem ama o turismo de natureza, por exemplo, até os fundos da Baía de Guanabara, da APA Guapimirim. São duas unidades de conservação muito importantes, que projetam o turismo da cidade, estruturam a cidade para receber os turistas. ai que legal. Então lá posso só fazer uma observação, Ah, assim, que dizem, né, os pesquisadores, que se não existisse a APA Guapimirim, que ali nos fundos da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara seria enforcada pela poluição, né. A gente tem, assim, uma série de ações, desde a Eco 92, enfim, tentativas, né, de trazer a qualidade da água, né, da Baía de Guanabara para um estágio melhor, digamos assim. E a gente sabe da importância daquela área ali preservada do manguezal que tem nos fundos da Baía de Guanabara, que chama-se APA Guapimirim. APA. A APA está mais que convidada, área de proteção ambiental, Tá. está mais que convidada, inclusive para conhecer, não só a nossa cidade, mas especificamente esse passeio que a gente chama que é a cereja do bolo da cidade. Lá temos mais de 150 espécies de aves catalogadas. É Nossa, um passeio de mangue, assim, de barco, é uma experiência incrível, assim. O trabalho que foi feito lá de reflorestamento naquele lugar, e você saindo lá para os fundos da Baía de Guanabara, você, na sua grande maioria, encontra uma família de botos cinza, que infelizmente é pouco, né. Hoje boto na boto cinza. cinza, hoje na casa de 30 só, infelizmente, mas, assim, a experiência de quem vai lá.
curte aquela natureza, aí você chega no fundo do passeio, né, serpenteado pelo mangue, e desbrava com a Baía de Guanabara, e de repente seu barco desliga, aí você ouve aqueles botos assim se aproximarem, passeando. Nasceu um recentemente agora, que foi batizado de Guapimirim, inclusive, Ah, é? e enfim, uma experiência incrível que você, enfim, todo mundo tá mais que convidado, intimado para conhecer. Ah, Mari, eu vou querer conhecer sim. Cada vez mais eu vejo como é importante a gente, na hora de conhecer os lugares, conhecer também a diversidade local, a biodiversidade local, e porque a gente também só protege aquilo que a gente conhece, né? Então a gente tem que se permitir se encantar com a natureza e se interessar mesmo para conhecer. São muitos detalhezinhos, mas justamente a beleza tá nisso, né? De se permitir se encantar. Eu falo assim, todas as ações que nossa gestão faz, né? Quando a prefeita Marina me chamou para estar secretário, a gente sabia da responsabilidade que era da cidade se olhar, se reconhecer, né? Como eu falei, uma cidade jovem, né, que tem o histórico ligado à Magé, né, o seu território utilizado por outra, a gente colocar Guapimirim na vitrine, né, como opção de turismo, de ecoturismo no estado do Rio de Janeiro era um grande desafio. Mas eu falo que eu não vendo o que eu não compro. Então, assim, a cidade precisava entender sua vocação turística, se reconhecer como tal. Fizemos, né, um trabalho de pertencimento, criação de marca turística, todo um trabalho de Ah, pesquisa, né, de iconografia. E a gente foi vendo com o tempo, sabe, passo a passo, as pessoas falando, eu moro em Guapimirim, eu sou de Guapimirim, com com orgulho. orgulho, sabe? Assim, isso foi muito, muito gratificante. Está sendo, né, que faz parte do processo, mas todas as ações que a gente faz, a gente sempre pensa na garotada, sabe? Assim, a gente tem um projeto lá muito, muito bacana e reconhecido, chamado Passarinhar Guapimirim, que é voltado para o turismo, Passarinhar. isso, voltado para o turismo de observação de aves. A cidade está no top 5 de diversidade do estado do Rio de Janeiro, Olha só. e a gente sempre provoca a garotada para que conheça, né, que saiba dessa importância, e como eu falei, dessa geografia singular que Guapimirim tem. Então, numa mesma cidade, você pode fazer esse passeio na área de montanhas, né, que temos ali a unidade de conservação do Parnaso, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Na área mais central, onde temos lindas cachoeiras, por favor, no verão, nos visite. É tranquilo de trilha, Sim, assim, é sim. fácil? Na verdade, assim, a gente tem trilhas curtas, trilhas longas, né, médias e longas. Então tem para os diferentes perfis, assim, de Hum. turista, sabe? Quem quer, como que eu vou dizer, uma próxima para curtir uma cachoeira, quem quer fazer uma caminhada, quem quer passar dias, né? Enfim, aí atravessa cidades vizinhas, Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim. Temos diferentes opções para quem curte o turismo de natureza. Tanto para quem quer um turismo de natureza mais light, né? Para observar e contemplar, como para quem quer também aventura, temos opções lá. Eu esse ano me descobri mais aventureira. Eu comprei uma bota de trilha e tudo, porque eu sempre tenho medo de machucar o tornozelo. Aí eu comprei aquelas que protegem, mas eu não sei, talvez eu aventureira seja uma trilha iniciante. Lá a gente tem um time bem bacana, né, através do trade que consolida, né, o trabalho, quem está na ponta é quem, né, entrega o turismo, enfim. Então, guias, agentes, lá você vai estar muito bem, será muito bem recebido e teremos diferentes profissionais de acordo com o seu perfil, com o seu estilo, né, de turismo de natureza, para você poder se encontrar e às vezes até se provocar, né, como novas experiências. Como eu falei assim lá na APA especificamente, na área de preservação ambiental da Baía de Guanabara, muita gente vai também, assim, o boto é a cereja do bolo, digamos assim, Hum. mas você não vai para um jardim zoológico, você está indo para uma experiência para o habitat natural. Então, ele pode vir, ou pode talvez não vir, ou pode vir no tempo dele, e você literalmente mergulhar nessa experiência, dar o tempo da natureza, sabe, para a sua experiência, e não acelerar da cidade grande. Eu acho que é isso, sabe, que provoca o encantamento de quem chega no nosso, como a gente chama, no nosso paraíso particular chamado Guapimirim. Ah. E a gente tem que lembrar que a gente é natureza, né? A gente às vezes acha que, não tô indo visitar a natureza. A gente se sente tão em paz, é tão bom para nossa saúde mental, para nossa cabeça, para nossa alma, justamente porque a gente se conecta com quem a gente é, né? Exatamente, assim, energia, né? É.
Outro dia até falo assim, gente, a gente está num trabalho, numa correria louca, eu sinto falta dos meus batismos lá na cachoeira, porque É. literalmente uma fonte, né, de energia. Cada um tem seu tipo, né, de conexão, Aham. mas é impossível, assim, é inevitável não sentir o que a natureza te provoca, né, num toque de uma árvore, numa Uhum. trilha, no som dos pássaros, né, no som da cachoeira, no mergulhar, né, na cachoeira, ou de se provocar, contemplar realmente um turismo mais de aventura, você chegar no topo da montanha, sabe, ver um sol nascer. São experiências muito singulares, de diferentes perfis, mas de que a nossa cidade, enfim, tem, como que eu vou dizer, o orgulho, né, de poder pertencer e promover, né, com a qualidade que a gente tem entregue, enfim, qualificando também todo o trade, né, como eu falei, de guias a gastronomia, a gente tem feito, né, esse trabalho, então está todo mundo empenhado, como eu falei, num processo, né, de crescimento, mas para que a qualificação da experiência do turista em Guapimirim seja cada vez melhor. Isso é muito interessante. Então, você tá, como a gente empreendesse uma cidade, criasse o Exatamente. posicionamento dela, estratégia de marketing, como criar fonte de renda nova para a cidade, é exatamente isso? Exatamente isso. Assim, o turismo tem como que eu vou dizer, uma fatia muito estratégica na cidade. Hum. Uma cidade, principalmente, que tem mais de 70% de área, de território em área preservada, a gente não pode errar a mão nessa promoção. Todas as ações são muito responsáveis. Eu falo que todo mundo que é envolvido no turismo tem obrigação de trabalhar para trazer um turista consciente e responsável, porque nossa estrutura lá é natural, né? Então, se a gente erra a mão na promoção, se traz um volume, né, Ah, maior de pessoas que. exatamente do que a capacidade permitida, pode ter um dano irreversível para a natureza, né? Não é uma parede, não é um equipamento que você vai ali levantar, né, a toque de caixa e reerguer. Então, todas as ações que a gente faz são muito pensadas para qual perfil de turista, né, que a gente quer para a cidade. Isso eu não estou falando de classe econômica, eu estou falando de educação, eu estou falando de respeito, né, que isso independe, né, Uhum. de classes sociais, mas para que a pessoa realmente possa desfrutar de tudo que a gente tem, que leve as melhores lembranças, né, de Guapimirim e Valorizem. valorize, como você bem falou, assim, a gente não vai valorizar o que a gente não conhece, É. né? Então, quanto mais acesso a gente proporcionar e esses turistas, né, souberem da importância da preservação, que inclusive tem com todas as unidades de conservação no nosso município, seja municipal, estadual ou federal, certamente vão poder promover automaticamente a cidade, né, através da sua experiência, desse contato com a natureza, principalmente da importância de preservação daquele espaço. É, isso faz toda a diferença. Você falou que então 70% da cidade ela é preservada. Exato. E a gente está falando de uma cidade que tamanho Olha, de habitantes, para a gente também entender quantas hoje, pessoas vocês querem levar para lá. no último IBGE, estava na casa, se eu não me engano, de 53 mil habitantes. É um território, como eu falei, né, de uma geografia muito peculiar. A gente tem unidade de conservação municipal, a gente tem estadual, que é o Três Picos, a gente tem federal, que é a Apaguapimirim, Me e o explica a Parnaso. diferença entre essas? Então, são diferentes modelos que automaticamente desenham modelos de gestão e de negócios. Hum. Tem, por exemplo, permissões que o Parnaso, embora seja ICMBio, embora seja federal, tem permissões que existem para o Parnaso e que não são possíveis na APA Guapimirim. Por exemplo, tipos de passeio, de exploração de negócios, né? Ah, Isso, e cada um vai desenhando e acaba também dialogando com o município, que lá a gente faz muito isso diretamente com os gestores, né, seja da instância estadual ou federal, para que a gente tenha um melhor proveito daqueles espaços. E a gente faz muito isso com os jovens. A gente tem alguns trabalhos, porque muitos jovens até bem pouco tempo não conheciam as unidades de conservação. da própria cidade. Exatamente. E até onde estava tão protegido que era algo inacessível, sabe? Claramente falando Ah, assim. Até onde a proteção impedia, né, pela estrutura ou
enfim, de um diálogo maior com a cidade. Gerava um afastamento. Exatamente, ficava só turístico, então a gente tem provocado diversas ações para que principalmente a garotada conheça, né, esses equipamentos. O Passarinho Guapimirim a gente faz em diferentes unidades de conservação e também num novo equipamento lá chamado Fazenda Colomi, que aí que você falou, né, de plano de negócio, que é Ah, mais ou menos isso. Eu sou formado em comunicação, né, em marketing, então para mim ah, é muito claro assim desenhar um produto, né, formatar, qualificar e vender. isso é ótimo, é Né, perfeito. Tá no exatamente. lugar certo. E uma experiência assim que a Sheila especificamente da Fazenda Colomi, que é uma área linda que tem, a que você perguntou sobre trilha, né? Tem trilha curta, longa, cachoeira e tudo mais. E ela tinha muita dificuldade de formatação. Então assim, a gente viu o resultado do nosso trabalho quando de fato ela pegou na mão do turismo, do ambiente, da agricultura e foi desenvolvendo o modelo de negócio dela, que a princípio, Do turismo, do meio ambiente, da agricultura, você falou isso também? exatamente, Vocês têm agricultura no Guapimirim? a gente tem lá uma produção bem importante para o estado, Ah, de aipim, ah. e característica também, enfim, de goiaba, temos palmito, trouxe ali para você depois, enfim, tem chocolate da Oba! cidade, Jura? goiabada, cachaça, cerveja artesanal. A Que gente tem uma produção maravilha! bem bacana e a gente sabe da importância do turismo rural para a cidade, né? Para a característica que Guapimirim tem ainda, né, de cidade interiorana, e a gente coloca luz nesses lugares, nesses negócios, nessas pessoas que fazem a cidade acontecer. A gente fez recentemente um vídeo promocional que todo mundo fala assim, nossa, eu assisto esse vídeo 10 vezes, me emociono e tenho orgulho, né, da cidade. Eu falei, poxa, então a gente chegou onde a gente queria, porque é isso, assim, como eu falei, se a gente não destacar as características singulares de Guapimirim, ela vai ser mais uma na prateleira, Uhum. claro, aí falando de negócio, claramente na prateleira dos negócios de turismo, Aham. né? A gente está ali na região da Serra Verde Imperial, que contempla 5 cidades, né? Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, e tem cidades, né, que já estão, enfim, anos-luz da gente. Então, qual é o nosso diferencial? Como que a gente se posiciona? O que o Ah. Guapimirim tem que as outras cidades não têm? É o que torna o Guapimirim único. Exatamente. Então, a gente foi lá, literalmente, pesquisar nesses fazedores de Guapimirim, em diferentes frentes, na arte, né, na música. Guapimirim tem uma característica de músicos instrumentais, da música instrumental já há algum tempo. Ah, é? Foi a primeira instituição, digamos assim, mais organizada da cidade, e temos músicos de diferentes levas, né, digamos assim, de formação. E a gente foi atrás desses agentes para construir esse vídeo de pertencimento. E a gente teve um resultado muito bacana, sabe assim? As cores da iconografia, todo o trabalho que a gente fez, a gente viu que a gente conseguiu colocar uma identidade que até ontem a cidade, não sei se não tinha, mas a gente colocou o orgulho, sabe, ali. A gente provocou o orgulho do guapimiriense, falar eu moro em Guapimirim, eu sou de Guapimirim, e a gente tem visto na prática o resultado desse orgulho também refletido em negócios mais identitários, como eu te falei. A produção da cerveja artesanal é bem importante. A gente está no circuito da Rota Cervejeira do Estado do Rio de Janeiro. Ih, ó, que beleza. E lá, por exemplo, teve um processo lá, que até participou do Mundial de Labieri, de uma cerveja chamada Goipa. Goipa? Isso, que foi Tem a ver com a goiaba. Ah, é? E foi uma produção coletiva de 25 cidades, perdão, de 25 cervejarias, das 5 cidades da Serra Verde Imperial. E esse processo colaborativo pegou a goiaba como elemento local. E foi um sucesso, assim, sabe? Olha só. Para quem curte cerveja, o perfil, né, IPA. E a Fiquei gente. com vontade de experimentar. Vou providenciar para você. E a Obrigada. gente tem muito orgulho, sabe, assim, de colocar a nossa assinatura, sabe? De colocar a nossa identidade que vai nos diferenciar, né? Nos diferenciar das outras cidades, né, da Serra Verde Imperial. Isso realmente faz toda a diferença. E o audiovisual ajuda muito nisso. Todas essas, não só os vídeos, mas também esses eventos de cultura, porque a gente
pode pensar, tem o nosso imaginário próprio, né, de tipo da nossa vivência dentro de uma cidade, mas ver assim, ver as outras pessoas interagindo num evento cultural ou ver um vídeo institucional, aí dá aquela, é tipo levantar nossa bandeira, né? Então É, realmente emociona e cria senso de pertencimento que é tão importante, sobretudo acho que para quem está dentro da cidade, porque os, como é que chama quem nasceu em Guapimirim? guapimiriense. Os guapimirienses são os maiores porta-vozes de Guapimirim, né? Então, eles estando orgulhosos da cidade deles, é o que mais, né, tipo, vão divulgar a cidade. Exato, eu falo assim, a gente vai vender a cidade fácil, né? Porque você fala com orgulho, Com né? paixão. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem feito, né, e conseguido provocar, como eu falei, com diferentes frentes, né, de qualificação, de negócios, né, de parceria com instituições super importantes, como o Sebrae, Senac, Sesc, né, que nos ajudam nessa qualificação. E aí, vendo para o lado prático, né, de negócio, se a gente não se qualificar, seremos mais um. Então, como a gente vai, né, subindo ali no ranking da prateleira de negócios e formatando bons produtos e vendendo. Que ótimo. Mas a gente, de fato, ter o feedback da cidade, das pessoas da cidade, que as coisas estão acontecendo, sabe que os negócios estão prosperando. Você vê, opa, naquele restaurante ali agora já tem fila, o movimento aumentou, Ah, os negócios se falando, sabe, todo mundo se vendendo. Dá um orgulho muito grande, porque é um trabalho feito com muitas mãos, né? Hoje estou secretário, mas falei, eu sou, né, de formação de comunicação e a cultura me sequestrou, digamos assim, me adotou positivamente falando. Então, você trazer essa identidade, né, cultural para o munícipe e ele ter orgulho, automaticamente isso vai refletir nos resultados, vai reverter na venda da cidade no melhor sentido, né? Enfim, no sentido mais positivo de como você apresenta a sua cidade. uma coisa puxa a outra também, né? A cidade cresce junto. Exato. A cultura lá, assim, a prefeita falou assim, Mário, eu queria que, quando ela me convidou, né, Mariana falou, Mário, eu queria que você estivesse à frente do turismo, me ajudasse na cultura e no planejamento. Eu falei, poxa, só isso, prefeito. E a gente está literalmente nessa empreitada juntos, assim. Nunca estive, é a primeira vez que eu estou na gestão pública, né? Eu sempre vim do privado, então é outro ritmo, é outra coisa. Você até chegar a entender a mecânica, né, processual, de como as coisas funcionam, é um processo, literalmente é um processo. E ela também nunca foi prefeita, a gente foi aprendendo juntos. Mas é muito bom você ter com quem contar, sabe? Assim, você saber. E eu falo isso com ela. Assim, tô aceitando porque a gente tem esse compromisso de fazer e de fazer bem feito, né? A gente se conheceu trabalhando e trabalhando muito, então esse é o nosso compromisso. É claro que o que a gente quer fazer, pode fazer, o ritmo público é outra história, né? Toda a burocracia, todo o processo que funciona, mas você está com parceiros comprometidos, né, na gestão para de fato ter um resultado nessas entregas é muito importante. E foi aí que, como que eu vou dizer, que o link, né, aconteceu, o aceite do convite e ela foi reeleita com 86% de aprovação. Olha só. Então eu acho que é resultado do trabalho conjunto, né, de toda uma gestão. E continuo lá agora no segundo mandato para a gente seguir. Ainda temos muita coisa para fazer. Ai, que bom. Deixa eu entender uma coisa, como é que funciona, assim. A cidade tem 35 anos. Como é que nasce uma cidade? Então, foi de um processo de emancipação, né? Hum, Guapimirim pertencia a Magé, que a gente fala carinhosamente, inclusive, nossa cidade-mãe. E Magé é uma das cidades mais antigas, né, do estado do Rio de Janeiro, 460 anos, fez agora. E teve um processo de emancipação na década de 90, que um espaço, né, da cidade, X bairros, né, o distrito que era chamado, teve um movimento de emancipação da sua cidade. Então tem todo um processo legal, né, de pessoas políticas que se envolvem, agentes políticos, né, que se envolvem nesse movimento e parte para uma eleição, né, do processo de emancipação ou não. E aconteceu em Guapimirim, e todo mundo fala que foi muito positivo, sabe? Porque Magé também é muito grande, é uma cidade muito grande, então o território, né, de Guapimirim, os bairros que pertenciam a Magé que viraram Guapimirim, como que eu vou dizer, hoje tem um olhar exclusivo ou direcionado para.
Automaticamente, quando você tem uma outra estrutura, né, e a cidade economicamente tem caminhado bem financeiramente, né, em todas as suas ações, em todos os projetos, você consegue gerir com mais qualidade. Aham. Né? Assim, a gente tem uma prefeita muito comprometida com a qualidade da entrega de todos os serviços, cobra muito, muito exigente. As pessoas falam assim, nossa, Mário é chato, Mário... E às vezes, no bom sentido, ela é mais chata do que eu. Ela passa, né, vê algo que eu não vi e a gente tem esse comprometimento com a entrega. Então, quando você tem automaticamente um recurso mais direcionado, né, por um tamanho X, eu acho que a condução, né, dessa cidade tende a ser melhor sucedida. Entendi, faz todo sentido e o pessoal de lá devia crer que aí foca os recursos deles neles, em vez de ter que competir com o resto da cidade anterior, né? Exatamente, principalmente quando essa cidade é muito grande, né? Uhum. Aí fica a mecânica, né? Fica de gestão fica mais fácil. A economia de Guapimirim está totalmente associada ao turismo, é a principal, o que gera a economia de Guapimirim? Então, a prefeitura ainda é um dos maiores, né, empregadores da cidade. Nós Ah, temos fábricas de papel, que inclusive são, se eu não me engano, as mais antigas lá, pelo menos das histórias que eu ouço, né, inclusive do meu avô. A energia chegou aqui por conta da fábrica. Uma escola onde eu estudei, por exemplo, próxima à fábrica, na época era Alcântara, tudo girava em torno desses grandes empreendimentos que chegaram primeiro naquele território, que ainda ah, era Magé, né? Então, por exemplo, a gente tem a história ali do centro, que cresceu em torno da estação ferroviária, e a cidade foi crescendo mais ou menos assim, dentro das estruturas, né? Parada modelo, em torno da fábrica de papel, depois mais o centro, em torno de outra fábrica de papel. sua família toda de lá? Minha família é basicamente de lá. Eu tenho uns parentes no Espírito Santo, outros no Paraná, mas boa parte da minha família, as pessoas até brincam, Mário, quem não é seu primo em Guapi? Porque minha família é grande, as duas são, enfim, do meu pai e da minha mãe. E a cidade é pequena, né? Então lá literalmente tá todo Todo mundo mundo em é primo. casa. Legal. Mas voltando à questão econômica, a gente vê no turismo como de fato um fator econômico e de economia limpa, né? Como eu falei, a gente tem muita responsabilidade nas estruturas, né, que são feitas para o turismo. Estamos trabalhando agora no plano diretor, especificamente eu estou compondo o grupo com o secretário de urbanismo, Lucas, e a secretária de ambiente, Maiara. São Plano diretor? Não sei se isso, entendi. o plano diretor da cidade, né, Ah, que dá a condução das normativas para onde a cidade vai seguir, para onde ah, vai crescer. Exemplo, área industrial, onde seria mais apropriado, gabarito, até quantos andares pode ter. Então a gente entendi. está nesse momento de construção conjunta, né? Plano Tecnicamente, diretor urbano. exatamente, que dá, na verdade, as diretrizes para a cidade de toda a gestão. Estava deficiente, digamos assim, ou desatualizado, desculpa. E agora a gente está trabalhando para que os próximos anos, né, sejam projetados e tenham um norte, né? É um trabalho feito com a sociedade civil, uma série de encontros e discussões por bairros para chegar num consenso e que tenha um documento comum, né, para onde a cidade quer seguir. Muitas coisas para levar em consideração, né? Sim, é um trabalho que tem um olhar amplo e, para além de nós técnicos da gestão, é muito bom a troca com o olhar técnico dos munícipes, né, de quem vive ali, de quem quer o melhor para o seu bairro, né, de quem quer o melhor para a sua cidade. Então, é uma série de discussões bem abrangentes. Tem né, uma empresa que tem essa expertise, né, de gerir essas informações e pegar e consolidar e tratar o que é lei, o que é projeto, enfim, para a gente chegar num consenso desse documento dos rumos de Guapimirim nos próximos anos. Porque é uma decisão pensando no coletivo, mas acho que no final do dia cada um tem uma percepção individual da cidade, né? Porque cada um tem sua rotina, seu jeito de viver. Então a gente experiencia a cidade de forma individual, mas na hora de planejar tem que pensar no coletivo com as diferenças de cada um, né? Então realmente é um desafio. Exato. E de tudo mesmo, enfim, de mobilidade urbana, área rural, como eu falei, área de possivelmente industrial. A gente sabe da importância do que a cidade pode ou deve receber, como algumas pessoas falam, mas Guapimirim não pode receber indústria.
Sim, tem indústrias limpas, né, com mecânicas de negócio que são favoráveis para se estabelecerem numa cidade que tem esse compromisso com a sustentabilidade, né, com o meio ambiente. Então é possível um crescimento, como que eu vou dizer, saudável, né, e sustentável mesmo para a cidade, no tripé ali mesmo da sustentabilidade, né, no social, no econômico, no ambiental. É possível fazer, dá trabalho, dá, mas trabalho, né, todos temos que ter, principalmente quem se compromete a fazer. Tudo dá trabalho, né? Tudo dá trabalho, tudo bem feito dá mais trabalho ainda, né. Então a gente está com um time lá bem comprometido, com os resultados. Eu falo que a prefeita Marina ela dá carta branca para a gente no melhor sentido, assim. Aham. Eu acho que no que diz respeito à confiança, sabe. Outro dia mesmo a gente se encontrou, tínhamos alguns assuntos para resolver. A gente quase não está se vendo. Ela falou, não, porque eu tenho certeza do que você está fazendo e tal. E a gente trocou mais informações, mas eu acho que é isso, como você falou, assim, na percepção da cidade, no corre-corre que a gente tem para lá e para cá, quem vê o quê, qual ponto, aí voltando, né, ao assunto do plano diretor, e como isso pode contribuir para um todo, né? Porque às vezes você está na área mais central e a área especificamente rural tem uma necessidade completamente distinta, e essas coisas precisam se falar, né? É. Principalmente, como eu falei, plano de mobilidade, né, urbana, para onde a cidade vai caminhar, ou qual seria o ideal ou o desejo, né? Enfim, aí tem muitas cabeças pensantes lá para sair o melhor resultado possível. Então tem muito espaço para crescer a cidade. Mesmo com esse percentual alto de proteção, é uma cidade muito grande. Você sente que tem muito espaço para Para ela crescer? crescer, sim, a gente tem espaço e principalmente esse é o trabalho, né? Crescer de forma ordenada, porque quando você não tem esse plano, fica muito vulnerável para que cresça de qualquer forma, né? Ou de qualquer jeito. Essas unidades, como eu falei, de conservação e áreas preservadas, são um fator já claramente positivo, né, para que a gente não tenha um crescimento ordenado, mas também tem todo um trabalho, né, da gestão, de fiscalização, de acompanhamento, para que realmente essas áreas que são tão importantes para que outras gerações, né, tenham acesso, que a gente mantenha elas bem preservadas. Legal. E você sente que tem demanda? Tipo, tem pessoas se mudando para Guapimirim? Tem. E isso ficou muito claro durante o período da pandemia. Ah, Ah, Enfim, foram mudanças muito rápidas, né, que aconteceram. E eu me lembro que no processo, vários amigos meus do Rio falavam assim, Mário, eu não aguento mais ficar nesse caixote branco. Eu tenho que respirar, sabe? Essa era de fato o termo, né? Eu preciso respirar, preciso estar em contato com a natureza. Então, uma cidade que tinha um perfil muito claro ah, de pessoas, os veranistas, né, que só ficavam lá no final de semana. tem muito veranista lá? Exatamente. E que nesse processo, pós-pandemia, acabaram virando munícipes. Resultado claro, para mim, foi o número de supermercados, como cresceu. Ah, Inicialmente, banco, que até, como que eu vou dizer, a evolução digital, né, de tudo virar para o celular, boa parte. As filas dos bancos ainda eram grandes, ah, então isso ficou muito claro, assim, visualmente, das pessoas que não só estavam passando por Guapi ou estavam lá nos finais de semana, mas que de fato adotaram Guapimirim e resolveram morar. Eu encontro muito, assim, eu morava em Guapi, vim morar aqui, perdão, eu tinha casa em Guapi, vim morar depois da pandemia, a gente teve um crescimento considerável, assim, de pessoas que só passavam, circulavam e adotaram a cidade de vez, assim, para viver. eu sinto que tem essa demanda. Eu ouço muito das pessoas querendo sair das cidades, irem para uns lugares mais calmos, até porque muita gente está conseguindo trabalhar à distância, né? Então deixa de ter qualquer limitação geográfica. Então, por que não morar perto de um lugar tão bonito? Ou sabe que você pode ir para uma cachoeira, ver um boto cinza com mais facilidade, né? Então É, faz sentido ter essa demanda. assim, a gente está estrategicamente falando bem posicionado com relação à capital, né? Com os novos modelos de trabalho, principalmente pós-pandemia, né, a gente vê muito isso. Pessoas que têm que vir à capital uma ou duas vezes na semana, falam, opa, já consigo ficar em Guapimirim. Então, eu consigo É, trabalhar remotamente. Eu faço esse truque, eu já pego sempre contrafluxo para vir na como é que é? capital.
São horários, por exemplo, não Hum. vim na parte da manhã, a partir das 10, onde, né, o fluxo já foi, aí eu volto. E sair também daqui ou às 2 ou depois das 8. Você Aí sai do Rio para para Guapi, Guapimirim. 8 da noite e sai de lá para cá às 10? Não, eu consigo vir tranquilamente umas 10 horas, saindo de lá. Ah, então de lá para Isso, cá às 10. exatamente, ou retornando antes das 2 ou depois das 20, assim, que aí Olha que maravilha. já 75 quilômetros é perto. é perto, mas aí eu já vou, tipo, tem um bloco de agendas no Rio, já vou programando ali, já faço esse truque, aí vou e volto rapidinho. Arrasou, adorei isso, adorei saber disso. Em relação à gastronomia, Então, lá a nossa cidade, ela tem uma produção rural bem interessante e a gente tem provocado, né, aos agentes turísticos, né, especificamente no time da gastronomia, a utilização de sabores da cidade, hum, né? Então, antes de estar secretário, por isso que eu falei, eu tenho minha história com o turismo e de promoção da cidade é para além do lugar que eu estou hoje, né? vamos ver do começo. Então eu realizei um festival lá chamado Degustarte e que exatamente era a provocação. Essa provocação, a gente tinha um circuito onde não era um evento para você ir, por exemplo, em praça pública, era nos restaurantes, então você tinha experiência do lugar, né? E eles desenvolviam um prato especificamente para aquela edição. Então a gente provocava que tivesse o aipim, que tivesse um milho, que tivesse o inhame, que tivesse a goiaba, produtos característicos da produção artesanal naquele prato. E tinha também toda uma programação de música instrumental. Então, assim, era Ah, uma casadinha perfeita, assim, de características de fato locais, né, regionais, e que a gente conseguia colocar na cena. E eu reforço muito isso com o time lá, sabe? Assim, falo, não tem o que inventar, sabe? Nós temos as nossas raízes, nós temos a nossa identidade. Como que a gente coloca a luz? Como que a gente coloca na cena o que a gente tem de melhor? E é esse destacar o que já tem, né? exatamente o trabalho que a gente tem feito. E nessa parceria, né, a gente trouxe o Senac, a gente Hum. conseguiu levar para lá a carreta de gastronomia, então a gente fez uma qualificação lá muito bacana, atendeu mais de 220 pessoas, e que reflete em diferentes estruturas. Nos estabelecimentos, né, que a gente meio que direcionou para que as pessoas pudessem se qualificar, mas a gente sabe também quantos empregos indiretos saíram dessa qualificação, sabe? Principalmente na confeitaria, eu encontrei várias pessoas. Nossa, Mário, eu consegui startar meu negócio É. a partir daquela qualificação. E dentro desses 200 e pouco, quantas famílias de fato são beneficiadas, né, com essa qualificação? Ou para estar no negócio local, ou até para fora, né? Tem muita gente também que mora em Guapi e trabalha em outros lugares, mas é um legado para sempre, assim, na educação, enfim, a qualificação. A gente fica muito feliz com o que a gente tem proposto e os resultados, né, que a gente tem conseguido. É, o impacto é muito escalável, né? Sim. Assim, no aspecto social, né, claramente falando, muita gente, eh, dos feedbacks mais diretos que eu tive, como eu falei, a cidade pequena todo mundo conhece, né, todo mundo, do primeiro emprego que conseguiu através daquela qualificação, então a gente sabe de fato da importância, né, da educação na virada, né, da qualificação do nosso turismo. E lá você encontra, enfim, tem sabores bem especiais de alguns restaurantes que trazem, né, à cena esse nosso, como que eu vou dizer, esse nosso sabor rural tão característico da cidade. E a gente, inclusive, agora vai ter um evento cervejeiro, como eu falei, na nossa cidade está na região da Serra Verde Imperial, mas também na rota cervejeira do estado do Rio de Janeiro. Uma das características principais é a produção de cerveja artesanal. Então a gente Maravilha. coloca a galera na cena lá para que os sabores, não só da cidade, mas da região, sejam apreciados nesse evento. Vai ser quando? Vai ser agora em outubro, de 3 a 5, e estaremos lá com os sabores de Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, com muita música boa também das 5 cidades. Com É um evento em equipe, isso. em conjunto Acontece com essa cidade. Isso, e acontece num cenário lindo, que é a Praça da Cutia. Ah, Tem um pôr do sol lá maravilhoso, assim, que você vê a Serra dos Órgãos. É um evento muito bacana, muito familiar, né? As famílias vão para lá, esticam
sua canga no gramado, curtem o som, as crianças ficam brincando. É um ambiente muito familiar e acolhedor, assim. Uma cidade muito segura. Sim, muito segura. As pessoas sempre me perguntam isso, né, por conta da proximidade com a capital. Falei, Guapimirim é uma cidade segura e a gestão tem feito investimentos bem importantes. Ah, Além desses eventos menores, que, como que eu vou dizer, são tranquilos, né, bem no perfil familiar, os outros eventos, os grandes eventos que a gente faz, tem investimento da prefeitura no controle de acesso, com câmera de reconhecimento facial. ah, Então a gente tem trabalhado muito sério, estruturalmente falando, para garantir as entregas desses eventos. O Festival de Inverno, por exemplo, a gente sempre tem provocado diferentes pensares com relação à estrutura do evento. Ano passado, a gente conseguiu investir um pouco mais em inclusão e acessibilidade. Então, a gente tem uma sala sensorial para atendimento de famílias atípicas. Enfim, caso a pessoa tenha algum momento, né, de desregulação ali durante o evento, tem profissionais capacitados ali para atendê-los. E a partir dessa estrutura que a gente fez no festival, foi adotado em outros eventos. Agora nós teremos o Natal, que começa dia 25 de novembro, aniversário da cidade, e vai até 6... aniversário da cidade é 25 de Exatamente, e novembro? vai até 6 de janeiro, dia de Reis. E um grande diferencial do Natal desse ano é que, Ah, além da estrutura que a gente faz, chamada sala sensorial, a gente vai ter uma ilha voltada com uma estrutura lúdica para famílias atípicas. Então, assim, o que a gente tinha um espaço voltado dentro da programação do Natal, que era a Hora Azul para esse atendimento, a gente vai ter uma estrutura muito maior. É um olhar da gestão com muito cuidado e com muito carinho para que essas famílias sejam bem recebidas, que tenham uma boa experiência. O Natal por si só, né, já é um momento familiar e lúdico, é. e o que a gente fez ano passado, os retornos que nós tivemos das famílias, que a gente sabe que necessitam dessa atenção, desse atendimento, já foi muito positivo. E para esse ano a gente vai fazer uma estrutura ainda melhor para que essas famílias tenham a melhor experiência possível e levem as melhores memórias do Natal de Guapimirim. Ah, Mário, muito valioso esse cuidado. Vai ser o máximo o Natal de vocês. É assim, a gente trabalha muito, literalmente muito. São Tô 40, vendo. a maratona são 45 dias de programação diversa, de música, teatro, dança. A gente reforça, como eu falei, a música instrumental, então as orquestras da cidade sempre estão dentro da programação, coral. E quando a prefeita falou, Mário, a gente precisa melhorar, né, estruturar melhor a Hora Azul, que agora deixou, né, como eu falei, de ser hora. A Hora Azul, a gente fazia um momento antes da abertura da Praça do Papai Noel, que é o maior, como que eu vou dizer, espaço, né, de recepção dos turistas e visitantes da cidade para o Natal. A gente viu claramente a necessidade de melhor estruturar, né, e crescer por conta da procura que a gente teve em 2024. Em plena terça-feira, na Praça do Papai Noel, a gente tinha algo em torno de 8.000 pessoas, assim. Caramba. E a gente teve esse ano um verão de muita chuva, né? Digo, É. esse último verão. E as pessoas iam para lá, esperavam, fechou a praça vai abrir, parou a chuva. As famílias estavam lá, né? Enfim, para se divertirem. E teve pista de patinação de gelo, tudo gratuito, né? Pista de patinação de gelo? Mas não porque é Exatamente. frio. É Não, frio? não, Não. porque foi a temática do Ah, tá. Natal. Aí a gente viu quantos sonhos foram realizados ali, Ah, né? Você imagine assim, que criança ou que criança grande que talvez não teve acesso, né, de poder patinar no gelo, enfim. com certeza, é extremamente lúdico. Exatamente. Então foi muito, muito bacana a gente ver assim os sonhos realizados, né, da cidade, quantas pessoas de fato puderam realizar um sonho. Então, uma experiência bacana, assim, e junto de sua família, sabe? Que às vezes, você tem uma experiência, mas ou um filho pode ir, ou outro, e você vê toda a família ali reunida, da casa do Papai Noel, a pista de patinação de gelo, do carrossel, enfim, todo equipamento que a gente montou, porque não foi só uma decoração, foi como se fosse
um parque, né, do Noel. E as famílias ali se divertindo de terça a domingo, que é a nossa programação lá, foi um grande presente, assim, sabe, para a cidade. Colocou Guapimirim mais uma vez no olhar do turismo, assim, para quem está no Rio de Janeiro e quer ter uma experiência, né, de Natal. A gente sabe que a gente alcançou alguns degraus a mais, né, com o que a gente entregou ano passado. Aí a prefeita falou: jogamos a régua lá em cima, então vamos ter que trabalhar um pouco mais, mas o comprometimento da equipe é muito grande para que a gente consiga, né, enfim, proporcionar melhores experiências ainda no Natal aí 2025, 2026, né, que nosso Natal vai até 6 de janeiro. Tem um perfil específico das famílias? São famílias mais jovens ou varia muito? Varia muito. E, como eu te falei, desde da cidade em si, primeiramente que tomou o Natal para si, esteve lá direto, né, de terça a domingo, visitantes, quem só ia lá, passava, turistas que permaneciam, né, 1 ou 2 dias na cidade, das mais diversas faixas etárias e classes sociais. Eu me lembro de um pai que veio falar comigo e falou: Mário, por acaso ele me conhecia, a gente não se via há muito tempo, ele não sabia que eu estava secretário, e a gente se encontrou lá na Praça do Papai Noel. Ele falou: poxa, Mário, o que vocês entregam aqui de qualidade, né, do que é público parece privado. Eu falei: mas esse é o nosso comprometimento. Porque, assim, às vezes tem uma visão do que é público ser menor, né, ou ser mal feito, porque é para todo mundo. Não. É para todo mundo tem que ter esse acesso, né, todo mundo tem que ter essa experiência com excelência. É um time muito grande mesmo, que se dedica muito para... você vê as famílias lá, sabe, brincando com os personagens. Eu me lembro que o Biscoito, né, um personagem, o Biscoito de Natal, caiu lá, virou um meme aí que roubou mais a cena que o Papai Noel, sabe? Ele caiu, e foi gravado isso e tal, e virou como que eu vou dizer, um espetáculo a mais lá dentro na nossa programação, o personagem do Biscoito. Mas a gente vê as famílias, sabe, ali se divertindo, tendo aquela experiência, como eu falei, que para muitos, certamente, não teriam acesso, né, ou para ir numa capital, ou para fazer algum outro tipo de investimento, poder curtir todo o trabalho que a gente preparou de forma gratuita. Foi muito gratificante. Viram memórias inesquecíveis, né? Exato, assim, a gente fala exatamente sobre isso. O que fica, né? Toda ação que a gente faz, assim, a gente sempre procura não só colocar o evento mais de qualificação, né, como eu falei aqui, o que você vai levar para além daquela experiência, né? Ali o Natal por si só, enfim, já é família, já é memória, já tem, como que eu vou dizer, todo um clima envolvente, né? Natal emociona, às vezes é um momento tenso, também triste para as pessoas, então é um momento sensível. Exatamente. É um momento onde as emoções estão mais afloradas, assim, né? E a gente poder dialogar positivamente com essas emoções, ou com uma emoção mais alegre ou mais festiva daquele momento, foi muito, muito prazeroso, assim. A prefeita hoje tem um olhar muito dedicado ao Natal. Ela sabe... Falei: prefeita, não foi só a realização do sonho das crianças, né, mas de todos nós, assim, sabe? Do trabalho, como eu falei, as pessoas não têm ideia de quanto tempo, né, isso começa, esse planejamento de execução, e ainda tem, né, todo um trabalho de pós-produção, de avaliação, de todas as ações, o que funcionou, o que não funcionou, mas ela tem um olhar, e muito criativo também. Ela sugere várias coisas para gente fazer. Ano passado, por exemplo, o Papai Noel desceu da tirolesa, né, na abertura. Enfim, foi muito bacana, muito animado. E a gente sempre está atento, né, para que o próximo ano, a próxima edição, que sempre é mais desafiadora, mas que a gente consiga ter uma entrega tão bacana quanto ou melhor, que a gente espera e trabalha para isso também. Agora eu fiquei curiosa, ele desceu da tirolesa como? Então, Ele, tipo, segurou, teve o trenó, como é que foi isso? Foi o maior barato, assim, porque ela fez a apresentação, né, e tal, na casinha do Papai Noel, e os fogos lá são silenciosos, né,
não só pelo trabalho que a gente faz de acessibilidade, mas por estarmos, né, numa área de proteção. Boa parte, né, da cidade está envolvida numa área de proteção ambiental. Como é que é um fogo silencioso? Os fogos são silenciosos, eles não são aqueles fogos explosivos, eles sobem e tal, tem a luz, mas é como que eu vou dizer, o barulho dele é mais abafado, uma tecnologia agora chamada, né, de fogos não são 100% silenciosos, mas como que eu vou dizer, o Som. estopim, exatamente, ele é mais... Silencioso do É que um som um. mais fechado. E também não são aqueles fogos só de barulho e tal, que ficam. Eles são mais luminosos, né? Mas a luz é de quê? É de fogo mesmo? E no caso, o barulho se dá ali na hora que a bomba solta, né? Na hora Ah, que ele sobe. Não é aqueles fogos que ficam estourando lá em cima toda a vida e ah, tal. tá, entendi. Aí teve, né, essa atenção para essa estrutura de contratar, né, uma empresa que tivesse essa tecnologia, que já é muito utilizada, né, em alguns lugares, e ela fez a chamada para contagem, né, regressiva lá, a praça estava toda apagada para o acendimento da árvore, de toda a praça do acendimento da árvore, e enfim, é assim que a árvore acendeu, aí o Papai Noel, ela chamou a atenção lá para a tirolesa e ele desceu. Ele deu uma engasgada, confesso, lá na saída, virou outro meme, mas no final das contas deu tudo certo. Ele desceu lá e fez. Não chegou de trenó, chegou de tirolesa e deu tudo certo. Adorei. Vocês são muito ativos tem o Instagram da cidade? Sim, o arroba viva.guapi, Viva.guapi? isso. É, é o Instagram que a gente tem mais conteúdos, né, voltado para você seguir a cidade, né, como um todo. Lá você tem guias, você tem dicas de gastronomia, de passeios. Esqueci de falar, nossa cidade tem um cartódromo, Um cartódromo? inclusive que recebe competições do estado e também campeonato carioca. Ah, é? Então, para a galera que, como eu falei, voltando para o turismo de aventura e que curte correr, é um equipamento muito, muito bacana. Inclusive, outro dia eu tive lá, tinha um campeonato com a garotada, vi os pais vibrando, assim, e foi muito, muito bacana ver como o esporte, né, chega e muda a família, assim. Por que que eu estou te falando isso? De um depoimento que eu tive lá de Ah, um jovem que tinha questões de saúde já, muito jovem, que eu digo uma criança, né, um adolescente, tinha que usar insulina e tal. a partir de que idade pode andar de kart? Olha, eu vi uma garotada lá a partir de 8, não sei te Ah, é? precisar qual, mas já tem uma garotada bem, como que eu vou dizer, voando alto, voando baixo, quer dizer, na pista lá. E o pai falando da importância, né, do esporte para a saúde, como que melhorou os índices dele e tal, a partir do momento em que ele se concentrou, né, no esporte, e a gente tem um equipamento lá, como eu falei, que recebe campeonatos, não só o estadual e o carioca, mas a gente já participou de um campeonato que nós recebemos representantes de 16 estados lá. Então é um equipamento muito bacana. Outro dia encontrei o secretário de Niterói. Ah, Falou, é? Mário, você sabe que eu conheci Guapimirim através do cartódromo? Eu falei, corro lá direto e tal. É muito bacana. E o filho dele é um programa família, assim, sabe? Interessante. Tem os pais que vão. Tem uma mulherada lá também que manda muito bem, que corre, tem campeonatos até específicos que as mulheres coordenam, né? Enfim, e tocam as provas. E a garotada que leva a família à loucura, assim, no melhor sentido, né? Porque você vê os pais vibrando, assim, né? Nas curvas, nas passagens, é muito bacana. Ai, deve ser legal mesmo. Ela, assim, por acaso, os donos lá são os meus xarás, Mário pai e Mário filho. Ah, Aí é? toda vez que a gente tem uma reunião lá, a gente vai no encontro, fala, gente, é muito, muito Mário por metro quadrado aqui, mas a gente sempre troca uma ideia lá para que aquele equipamento que leva o nome de Guapi, o Cartódromo Internacional de Guapimirim, que tem uma estrutura bem, bem bacana, como eu falei, né, para receber diversas provas. É um calendário muito cheio, então quem Ah, quiser é? conhecer, entre lá, procure saber e reservar, porque às vezes tem finais de semana já fechado para essas provas, né, para esses campeonatos. Internacionais? Então, a estrutura é internacional, né? Então, eles às vezes recebem gente de fora, mas provas hoje
oficiais, eles estão com a estadual e com o Campeonato Carioca lá também. Legal. E assim, a cidade tem muita coisa assim para oferecer, como a gente já falou, né, enfim, do aspecto rural e de natureza e desse, né, do turismo de aventura. A gente sabe o quanto o trabalho voltado para o ecoturismo e as experiências sustentáveis são interessantes, porque a gente fala, né, que Guapimirim é de fato um paraíso para quem vive, para quem tem experiência lá. E para a galera que curte bike, né, nós temos o cicloturismo lá também, que faz a rota cervejeira, e algumas provas que também já realizamos lá através da Federação Estadual de Ciclismo. Então, temos ali a RJ 122, que liga Guapimirim a Cachoeira de Macacu, que é a queridinha, digamos assim, dos ciclistas. Por quê? Segundo eles, o asfalto tem uma combinação com o pneu que tem uma questão específica lá para aderência. Então, O asfalto de lá é especial, é isso? exatamente. A combinação que foi feita, né, para esse asfalto permite ou tem um resultado melhor, principalmente para quem faz a prova chamada Speed. Eu ia perguntar isso, se era ciclismo, tipo, daqueles como é que chama? Ciclismo mountain bike? Ou se era ciclismo de pista? Isso, lá é de pista, né? Tá. E tem também a galera do mountain bike, tem uma galera que se junta lá para pedalar, para fazer os circuitos específicos, mas assim, a RJ 122 é a queridinha assim dos ciclistas e foi adotada exatamente por isso. Não teve nenhum movimento de levá-los para lá, mas quem começou... Primeiro é um percurso lindo, né? Assim, de Guapimirim a Cachoeira de Macacu, a RJ 122, a gente vê umas paisagens rurais assim muito bacana. Então, enfim, pedalar ali, tendo todo aquele visual, né, é um atrativo a mais, digamos assim. Mas essa procura e essa adesão ou apropriação dos ciclistas foi por conta da questão técnica do asfalto que foi colocado lá na época, que tem uma combinação, não sei exatamente qual, mas um percentual ali de pneus, até um asfalto, né, mais sustentável, que foi de reaproveitamento e que para os ciclistas eles elegeram como um bom asfalto para correr. Ai, que interessante. Isso, não sei exatamente, né, qual período, né, que aconteceu, mas desde então a gente vê ali num bairro chamado Parada Modelo vários grupos que, para além dos eventos, né, que acontecem, eles se organizam para ter essa experiência ali. Sábado e domingo de manhã é certo você vê um bom time lá para pedalar. E vão formando grupos, né? Assim, tem grupos mais locais, tem grupos que são de outras cidades, tem gente que vem bem de longe para fazer a prova ali. Eu me lembro um ano que a gente teve mais diretamente ligado à prova, tinha gente do Espírito Santo, enfim, tinha gente de São Paulo, de outros estados, que foram para lá para fazer o reconhecimento, né, da pista e tal, para participar da prova. É um atrativo que veio, digamos assim, sem planejamento, creio eu, né, para a bike, né, enfim, para a prática desse esporte especificamente, e que a estrutura que foi colocada acabou propiciando. O turismo esportivo está muito crescente, né? As pessoas estão fazendo mais esportes e viajando para fazer mais esportes. Acho que tem uma busca por bem-estar e as pessoas estão tentando ser mais saudáveis e buscando a endorfina, né? De formas melhores também. Então é legal que tem essa demanda. Lá, assim, a bike é um clássico, assim. E também no esporte a gente tem alguns outros encontros importantes. Tivemos agora o Estadual de Capoeira. O Grupo Abadá Capoeira lá é um grupo muito importante na cidade, muito sério. Faz um trabalho de inclusão junto à PAI, junto à Pestalozzi. O professor Douglão é um cara que se dedica muito, muito a esse trabalho. Leva o nome da cidade para campeonatos, inclusive no exterior. Temos um grande centro ali do lado, em Cachoeira de Macacu, de formação, nossa cidade vizinha. E hoje também a cidade recebe o campeonato de futevôlei, que, enfim, embora não tenhamos praia lá, né? Mas temos campo de areia e tem um time muito bom, e já é o terceiro ano agora que a gente vai receber o campeonato, e
que agita muito a garotada, e dentro desse campeonato a gente faz o campeonato Serra Verde Imperial, onde Ah, as 5 cidades também participam, que a gente provoca ali para que esses vizinhos se falem. Porque assim, no nosso comprometimento ali de colocar Guapimirim dentro dessas 5 cidades, né? Primeiramente destacar Guapimirim entre essas 5 cidades, a gente também tem um trabalho conjunto para que esse bloco se posicione como de fato um destino, né, assim, unido, né, um destino unido entre as 5 cidades, onde Guapimirim possa indicar Cachoeira de Macacu, que Cachoeira de Macacu possa, né, indicar Nova Friburgo e por aí vai. Então esse campeonato também voltado, como você bem falou, para o turismo esportivo, a gente também tem provocado essa conexão. é porque vocês juntos são mais fortes, né? Você cria uma cena. É exatamente isso, assim, tem divisões um pouco diferentes, aí voltando para a gestão pública, né, Ah, estruturalmente entre cultura e turismo. Especificamente na nossa, é uma estrutura mais compacta e facilita para a gente essas ações de promoção. Para que as cidades se falem, né, enfim, são 5 cidades, então, como que eu vou dizer, para colocar na prateleira de quem chega na capital e vou no interior, por exemplo, para qual destino eu vou, para qual região. Então a gente se colocar ali como Serra Verde Imperial, né, com os nossos parceiros de Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Cachoeira de Macacu, para a gente é um desenho mais, como que eu vou dizer, mais favorável e mais fácil até de fazer quando você tem, não sei, ou apenas ou só 5 cidades para se falarem. A gente tem um propósito em comum. Como eu falei, hoje estou gestor municipal, mas já estive, por exemplo, à frente da direção de eventos do Convention. Então, assim, você ter os negócios, né, privados ali, a gestão pública das 5 cidades se falando, né, a probabilidade dessa conexão dar certo e a gente chegar na capital, que é, né, nossa de fato captador, né, quem chega aqui no Rio, para ter esse encontro e essa experiência tão perto, uma horinha aqui, né, do Rio. é A gente mesmo. esteve na Ah, BTL também, BTL? isso, Bolsa de Turismo de Lisboa. Ah, É uma feira muito importante. E Guapimirim, ela tem uma conexão com a cultura portuguesa. Nós temos lá a Casa de Viseu. Viseu, né, é uma cidade de Portugal. eu já fui a Já Viseu. foi a Viseu? Uhum, eu tenho um amigo de Viseu. É uma graça Tem as Viseu, né? serras, né? Exatamente. Lindíssimo. E lá a gente tem uma estrutura chamada Sede Campestre. E a gente tem feito um encontro chamado Guapi Festeja Viseu, onde o nosso objetivo é aproximar mais a conexão entre essas 2 cidades. Olha só. Tivemos recentemente lá um cantor chamado Moraes, enfim, já trouxemos outros artistas e agora o nosso objetivo também é levar, de fato, fazer esse intercâmbio e também com o propósito de torná-las cidades irmãs. Estamos nesse processo lá entre a gestão, né, de Guapimirim e a gestão de Viseu, e o evento foi muito bacana, porque, exemplo, Guapimirim, a característica é a produção de cerveja artesanal e da Serra Verde, né, Imperial, ali da Rota Cervejeira. E Viseu está ali na região de vinhos do Dão. Então, de bebida, era exatamente que os vinhos do Dão e a produção da cerveja artesanal. Ah, A música também a gente trouxe o Moraes e levamos a nossa música instrumental. Então, artes visuais, a gente sempre foi casando as características das 2 cidades e provocando esse encontro de dança. Inclusive, a gente teve a apresentação mais regional, né, que foi nossa da festa junina, e trouxemos grupos folclóricos também portugueses. Então, é uma delícia, assim, literalmente. E de sabores, né, de Guapimirim, de Portugal, enfim. É um encontro muito, muito bacana, assim, foi muito bem sucedido. Foram 3 dias de evento, mas que o nosso objetivo está para além do evento, né? Realmente aproximar termos de cooperação entre as cidades, né? O que uma cidade pode cooperar com a outra, né? Dentro dos seus conhecimentos, e tem sido muito, muito produtivo. A gente teve uma ação chamada do Museu do Falso. O Museu do Falso é uma estrutura cultural que tem lá em Viseu e que provoca criações a partir de alguns fatos ali do imaginário. ah. E isso deu como que eu vou dizer, uma boa provocada nos artistas da cidade, sabe? Em processos criativos, de criarem elementos, histórias lúdicas. Teve do menino das botas verdes que subia o dedo de Deus e falava com sinais de fumaça. Assim, mexeu com a criação, sabe, da garotada. Nenhuma história verídica, mas que a partir de elementos
criaram histórias ali do universo lúdico possível e foram as histórias mais criativas, assim, sabe? E essa estrutura, esse modelo eles já fazem em Viseu e trouxeram essa experiência para trocar com os artistas da cidade. Enfim, virou um catálogo digital que foi para lá, foi muito bacana. Museu do Falso. Museu do Falso. Então as histórias eram, tipo, Exatamente. provocava para inventar histórias. Exatamente. Não são histórias verídicas, mas que a partir de alguns elementos, enfim, de tudo, de pino da ferrovia, como o menino das botas verdes, encontraram um galho que tinha uma pedra encostada assim, e aí deram o nome de um cetro, de um personagem X, enfim. Pegaram elementos que existem na cidade para transformar em contos de Exatamente. fadas. Exatamente. Mais ou menos assim. E muito deles elementos da natureza e que de fato deram histórias assim muito criativas, sabe? Ai, que O legal. produto final ficou muito interessante e a gente pretende, né, realizar outras edições e é muito bacana a gente, como eu falei, né, a gente propor e ver o resultado final, sabe? As experiências, os relatos. Falo assim, poxa, Mário, que coisa interessante, como mexe com o imaginário e de histórias, e que muitas vezes histórias contadas, né, não são, como que eu vou dizer, tão reais, mas como aquela história bem contada e o universo lúdico, né, independe... Não precisa ser real, né? Exatamente. Para impactar positivamente as Exatamente. pessoas. E assim, isso ficou muito claro, sabe? Como a arte, assim, como a criação tem esse poder, né, de tocar e de envolver as pessoas. Que máximo. E para duas cidades serem cidades irmãs, o que precisa? Você falou que o objetivo é tornar elas irmãs. Como é Isso, que então. torna? Isso se dá através de um processo, né, entre as câmaras, né, a Câmara de Viseu e a Câmara de Guapimirim. Elas meio que têm que decidir que são? Exatamente. Né? Tem uma proposição que, no caso, está Fiz sendo... assim como se fosse um rei, né? São irmãs. Tem que bater o martelo. Bater uma... No caso, a proposição é de Guapimirim, né? Que a gente buscou essa história, que, na verdade, como eu falei, eu sempre venho trabalhando pela cidade, né? Há muito tempo, e foi um desenho que o jornalista Rafael Coelho me provocou, assim, falou, poxa, Mário, a gente precisa procurar mais os fundamentos dessa conexão entre Guapi e Viseu, e vamos colocar luz nisso, né? O turismo de colônia é um turismo interessante, então, assim, a gente tendo na cidade esse fortalecimento com a cultura portuguesa também, para a gente é bacana. Tínhamos lá a Casa Pastéis de Belém, que hoje é o restaurante Vila Belém. Ele falou, vamos pesquisar, vamos aprofundar nisso e fazer disso um produto para colocar luz. Mas aí, voltando à questão processual, é uma proposição que a gente faz à Câmara de Viseu, e a partir, né, dessa proposição a gente analisa, eles analisam. Lá especificamente a gente está falando sobre contribuição na área de educação, experiências de sustentabilidade com a Secretaria de Ambiente, turísticas, né, e culturais. Então a gente acredita que essa troca, né, pode ser bem interessante para as cidades, especificamente do projeto Passar em Ar, como eu falei aqui. Eles ficaram muito encantados, assim, como a gente... Primeiro, quando os portugueses de Viseu vieram para fazer esse encontro diretamente com a gente, eles ficaram encantados porque muita gente ou tem a percepção, ou ainda é vendido, o estado do Rio de Janeiro apenas como sol e praia. E você chegar a 1 hora, né, ter um acesso a 1 hora, e com uma estrada excelente, né? Pegamos o conta-fluxo, deu tudo certo. Graças a Deus. E você tem aquela experiência verde, eles ficaram encantados com a exuberância verde que a cidade tem. Né? Assim, você está ali dentro do universo Mata Atlântica, né? E as cachoeiras, eles ficaram assim, impressionados. E como é a percepção completamente distinta de um desenho sol e praia, e que mesmo assim é um atrativo tão singular. Surpreendente, exatamente, e a ser explorado de uma forma rápida, né, mesmo, enquanto logística, enquanto um tour, né? Eles falaram, Mário, a gente não tinha dimensão do que era Guapimirim, a diversidade que tem em Guapimirim. Ele falava, a gente precisa mostrar isso lá, sabe? Assim, então a gente está nesse intercâmbio, espero que a gente possa conseguir progredir, né, com esse desenho e firmar em breve aí esse martelo batido entre as duas cidades. Entendi. Então, aí eles aceitando, vocês conseguem, digamos, certos investimentos da cidade de Viseu para cá também. Isso, troca de experiências, a gente afina, como você bem falou, possibilidades, né, de investimentos,
de trocas de experiência. Lá, por exemplo, eu vi que a questão urbana, como a gente está falando, inclusive, do plano diretor, Uhum. funciona muito. Eu fui lá, trouxe várias coisas que eu passei, enfim, para o Lucas e para a Mayara, e que eu vejo que com essa formalização fica mais fácil da gente ter uma troca mais técnica de expertises para que ambos, né, possam ter um conhecimento ali, aprimorar sua gestão, enfim, e que a gente consolide mais esse intercâmbio cultural e turístico entre as duas cidades. Serra do Caramuru é em Viseu, não é? Eu não sei te, Agora eu fiquei na te dúvida. É, confirmar. Eu estive lá 2 vezes, pretendo voltar em breve. eu fui uma vez, há uns 10 anos atrás, que eu tenho esse amigo de lá, Sim. e me marcou isso da Serra do Caramulo, mas aí agora eu tô na dúvida se era na cidade ou se era indo pra cidade. Ah, Mas me sim. marcou porque, como você falou que o Apimirim tem serra também, né? Lá, essa serra, a gente subia num lugar que lá de cima a gente via nuvem de baixo. Então dava uma sensação que a gente literalmente estava assim em cima das nuvens. Então parecia que pegou essa bota de. Essa A bota bota verde verde. subiu ali pra cima das nuvens. Realmente foi muito bonito. A experiência de montanhas em Guapimirim é muito significativa, né? A gente tem o orgulho, né, de ter em nosso território o maior símbolo do montanhismo brasileiro, que é o Dedo de Deus, e o Big Four também, que é chamado conjunto ali das 4 montanhas, que é Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora, Dedo de Deus e Cabeça de Peixe. Essas montanhas são conhecidas, né, internacionalmente, todas elas estão no território de Guapimirim, e essa experiência que você falou, inclusive está convidada a ter novamente em Guapimirim, Oba, porque a Pedra do Sino, que é mais tranquilo, porque é uma escalaminhada, né, então o grau de dificuldade, digamos assim, é menor, né, ótimo. e é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos e que está localizado no território de Guapimirim. Então, a vista lá do nascer do sol, essa sensação de estar Nossa. por cima das nuvens é algo singular, assim. Ah, eu quero viver isso de novo. Vamos nos programar. Com certeza, vou adorar conhecer. E o fato de ser perto faz toda a diferença, né? Sim. Aqui a gente tem essa possibilidade, assim, como eu falei, do centro, né, da capital, de estar em Guapimirim muito, muito rápido, né, num Uhum. período curto e de fácil acesso, estrada boa. E o montanhismo, especificamente falando, é uma atividade que a gente tem investido muito em promoção. Ah, é? Porque muitas pessoas conhecem o território de Guapimirim, mas não sendo como Guapimirim. Então, o nosso trabalho de nos colocarmos como destino, de fato, para o montanhismo, que essas montanhas estão e pertencem em Guapimirim, ativar os nossos negócios, né? Quem recebe pousada, camping, quais os outros passeios e estruturas voltadas para o segmento do turismo, né? Especificamente do universo do montanhismo, enfim, do turismo de aventura. A gente tem feito esse trabalho junto com os guias, né, locais, com o Convention, junto com a FEMERGE, que tem sido uma grande parceira. Ah, Já é o 3º ano que a gente participa aqui na URCA do Rio nas Montanhas, que é a abertura oficial, né, do montanhismo no estado do Rio de Janeiro, e especificamente, né, aqui na capital. E a gente tem feito um trabalho muito incisivo, assim, digamos, de pertencer, sabe, de estar ali, de colocar a cidade como eu tenho uma parceira de trabalho que fala assim, a gente sempre tem que ser o primeiro, o maior ou o melhor. Mas, enfim, de colocarmos, né, é um de bom fato, ponto. como o principal destino para o montanhismo no estado do Rio de Janeiro. A gente já tem, como eu falei, essa estrutura natural, fomos contemplados, né, com essa estrutura dessas 3 montanhas que tem um desenho, né, muito, muito peculiar e de fácil identificação de qualquer foto, de qualquer cenário que você vê, você reconhece esse conjunto de montanhas e para que todos saibam que ali o Dedo de Deus está em Guapimirim. Adorei. E, Mário, eu adoro que você fala que eu estou secretária, porque realmente a vida é dinâmica, né? E eu queria ouvir o que veio antes disso. Você falou que fez faculdade de comunicação? Isso. Eu fiz comunicação, me habilitei em publicidade e propaganda, né? Eu falo que estou, porque de fato uma passagem, né? Uhum. Na gestão pública eu falo isso muito com a prefeita ali. Ninguém estamos, né? É. E falei isso com ela, estamos aprendendo juntos, né? Ela nunca tinha sido prefeita, nunca tinha sido secretário, então é muito bacana você aprender junto com quem quer aprender, né?
Mas e minha trajetória, mesmo sendo comunicólogo, sou empresário, né, eu tenho uma empresa de produção e eventos e Ah, que comunicação, legal. e, Essa empresa, quanto tempo que você tem essa empresa? desde 2006, vai fazer 20 anos, 20 anos, uau. é. E a gente, desenvolveu uma série de projetos. A cultura me puxou, na verdade. Eh, e eu, enfim, já iniciei fazendo trabalhos com o Jackson Antunes, a princípio fotografando, depois fazendo a parte de programação visual, depois eu já estava na Ah, produção, já estava completamente envolvido. Passei pelo Sesc também, na coordenação do Festival de Inverno, na ah, época que era Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Desenvolvi também uma produção do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, um trabalho muito gratificante feito com o Del Garcês. A gente viajou por mais de 6 anos, um trabalho que conta a história de um personagem real, né? O Luiz Gama foi um advogado, um baiano, né? Advogado, eh, resumidamente falando, ele negro, né? Nasceu livre, mas o pai dele, para cobrir suas dívidas de jogo, vendeu o filho e fez dele escravo. E nessa casa onde ele estava, né, para onde ele foi vendido, ele começou a aprender a ler e escrever com as crianças da casa. E de escravo ele tornou-se advogado, poeta e jornalista. Então, assim, uma história muito afirmativa e importante da história do Brasil. Quando eu recebi esse roteiro, não foi um convite, foi uma intimação, porque assim, a gente não está falando de uma ficção, sabe? A gente está falando de uma história muito importante, como várias outras, né? De tantos negros que foram apagadas, propositalmente, inclusive, né, no país. Então, quando eu recebi esse roteiro, eu falei, cara, eu tenho que estar nessa. Aí comecei a produzir, aí já estava desenhando a luz do espetáculo, e a gente circulou aí por muitos lugares, enfim, fizemos Bahia, fizemos Maranhão, vocês passaram 6 anos com a peça. 6 anos juntos, com Soraya Arnone, com Nívia Ellen, direção do Ricardo Torres, e foi muito gratificante. Eu me lembro, a gente estava no centro, no, no Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal, e as pessoas falam assim, Mário, nunca teve tanto negro na plateia. Falei, caramba, a gente está conseguindo falar com o público, né, que a gente quer. Vários relatos de pessoas assim, Mário, foi a primeira experiência que eu tive no teatro, Ah, sabe? Então, assim, como o que a gente se propôs a fazer deu muito certo, assim, em parceria, né, com a Alain de Jesus, que desenhou comigo boa parte da produção desse espetáculo, e foi um período muito bacana, e eu saí para estar gestor, ah, porque o teatro é uma loucura, né? Quem faz teatro sabe, e como a gente fica agarrado, né, nessas viagens para lá e para cá. Falei, gente, agora vou sossegar um pouquinho ali em Guapimirim e voltar para ajudar casa um com um pouco pouco. do meu conhecimento ali com a cidade. E uma cidade que eu tenho muito orgulho, assim, independentemente de estar gestor, sabe? Como eu falei, eu sempre trabalhei pela cidade. Eu me lembro eventos, festivais de fotografia, eu dava um jeito de colocar, né, Guapimirim na cena. O primeiro evento que eu participei, inclusive, de comunicação, foi de turismo, foi o Festival Internacional de Publicidade do Turismo de Ecologia, ó, 1900 e nem sei. Mas eu sempre tive a cultura e o turismo dialogando de uma forma muito direta com o meu trabalho, com as minhas proposições, de tudo que eu desenhava. Como eu falei, eu não vejo as duas estruturas, hoje pastas, né, enquanto gestão, mas eu não vejo as duas estruturas desconectadas, né, Uhum. no fazer, no estruturar e na prática, sabe, em si. Então, tudo que a gente faz turisticamente é pensando culturalmente o que é aquilo, né, para quem é, qual sua origem, como se formata, como se sustenta, né, e transformar aquilo num produto que possa gerar um fluxo turístico. Para mim tem um cenário muito grande, assim, quando eu falo que lá a gente tem um diálogo muito bom, mas é muito ruim quando essas duas pastas não se falam ou ficam na disputa. Porque, Ah, por exemplo, Petrópolis, né, que é a nossa cidade da Serra Verde, do circuito, né, Serra Verde Imperial mais antiga, para mim, um dos maiores ou o maior cartão de visita de Petrópolis é o museu. E é um equipamento estruturalmente cultural.
Sim. que promove um dos maiores fluxos turísticos da É cidade. verdade, tem razão. Então, não vejo, sabe, de Uma fato. desassociação de uma coisa com a outra. O próprio, no período da pandemia, a gente ganhou um edital com o espetáculo Gama Voz pela Liberdade e fizemos o circuito da Pequena África, no Rio, que é um circuito que conta a história ali, enfim, pegamos Cais do Valongo, ali o Bafo da Prainha, o Morro da Conceição, e, na verdade, já era um produto que nós iríamos fazer como intervenção artística, porque era um espetáculo muito fácil de montar. É óbvio, né, no teatro a luz dava todo o tom, mas cenicamente era simples, enquanto cenário. Então a gente viu a viabilidade de fato de fazer a intervenção nesses locais. Veio a pandemia, não foi possível realizar e a gente transformou num produto de audiovisual. E conseguimos, né, fazer a gravação no Museu dos Pretos Novos, enfim. E é um projeto originalmente, digamos assim, cultural, mas que promove também o circuito turístico da Pequena África no Rio de Janeiro. Então, assim, de fato, eu não vejo esses produtos desassociados, pelo menos na minha história, do que eu tenho conseguido fazer e contribuir. Estão muito conectados diretamente e é muito, muito bacana quando a gente vê essa dobradinha nesse resultado, essa combinação dando certo. Eu concordo. E eu acho muito valioso você ter esse olhar, porque as coisas não são desassociadas, né? No final do dia, a gente está sempre lidando com pessoas. As pessoas têm histórias, as pessoas têm lugares, né? Tipo, então, tudo vai juntando, unindo forças e fazendo parte, né? E é muito bonito ver como você fala tão apaixonadamente de Guapimirim. E muito obrigada por compartilhar com a gente isso. Se você quiser, tem esse espaço agora para dizer o que a gente pode esperar mais da cidade, como a gente pode conhecer melhor sobre Guapimirim, as redes sociais ou sites. Sim, primeiramente agradecer o convite, a gentileza, toda a sua produção, sua simpatia, seu carisma. Falo assim com paixão, como eu falei, estou secretário, mas amo minha cidade, vou continuar promovendo, independentemente de onde eu esteja. Para quem não conhece, né, todos estão convidados a conhecerem Guapimirim. É uma cidade bonita por natureza, nosso paraíso, que a gente compartilha, né, com todos que visitam. Trouxe uma lembrança aqui, posso pegar aqui? Nossa! Da cidade para você. Aqui tem um pouquinho do que a gente tem Meu produzido Deus, e provocado Mário! lá. Obrigada! Estamos com uma Te agenda... dar um abraço. Obrigada, Obrigado, adorei. obrigado. Estamos com uma agenda Que bem bacana lá de lindo. eventos. Os nossos próximos... eu posso falar aqui rapidinho? Claro, olha então, só. Aqui, produção artesanal que a gente tem, cachaça da cidade, cerveja artesanal, Guapilsen. Quero experimentar. Guapilsen. Essa Pilsen Bonita que leva a o nome embalagem da também. cidade, bonita, né? Eles têm uns rótulos muito bacanas que falam da cidade. Esse daqui é um elemento do passarinhar que a gente provocou. Uma artesã lá para que fizesse. Aí, enfim, leva as cores da cidade, os elementos para você pendurar Que numa lindo! varanda. Esse daqui é um muriqui, que é um dos nossos mascotes, que também foi uma provocação que a gente fez à artesã. Muriqui? Muriqui, o nome desse macaco. Muriqui. Muriqui. Dessa espécie. Oh, meu Deus, que fofinho! E eu me lembro que eu vi o trabalho dela numa feira, aí eu mandei as fotos, né? Eu falei, Vanderlei, se você fizer um macaquinho assim, que é mais característico nosso, e veio e ficou super simpático, assim, deu muito certo, ele é sucesso. Ficou muito simpático mesmo, uma gracinha, olha a orelhinha. E tem aqui também chocolate da nossa cidade. Opa! E goiabada, que também é bem característico lá da nossa região. Gente, eu amei. Obrigada, Mário, adorei. Eu trouxe um livro também dos meninos dos Irmãos Melo. Que a gente vai fazer o lançamento. É um trabalho muito importante que está sendo lançado agora, segunda edição. Gênios Gêmeos. São Gênios Gêmeos. É um trabalho de pesquisa isso. muito importante e está na sua segunda edição. Vai ser lançado agora, dia 26 de setembro, lá em Guapimirim, junto do Passarinhar. Passarinhar, você tinha falado que você pega os jovens... Exatamente. Assim, são 3 dias que a gente coloca na cena a diversidade de aves que a nossa cidade tem, né? Estamos no top 5
do ranking de aves catalogadas no estado do Rio de Janeiro. E a gente Nossa. faz umas provocações artísticas lá com a garotada, enfim, de reflexão sobre a liberdade, né? A liberdade que as aves precisam ter, que as crianças precisam ter, que os jovens precisam ter, né? Então a gente tem a arte como elemento lúdico para fazer essa provocação com a garotada e saber da importância da liberdade. E a Nossa. gente só tem esse ranking porque essas aves estão livres, né? Que a gente precisa mantê-las vivas e livres. É muito lindo. Só de ver as fotos já é emocionante, imagina ver ao vivo. Sim, é uma experiência muito, muito bacana. Você e toda a sua produção estão convidados. A gente vai, você não tem a dúvida. E na sequência a gente vai ter um festival cervejeiro de 3 a 5 agora de outubro. Por favor, quem aprecia, com moderação. É só para experimentar. E dia 25 de novembro estaremos inaugurando na Praça do Papai Noel a mais uma edição do Fantástico Natal de Guapimirim. Estão todos convidados. Nossa, eu amei. Obrigada, estaremos lá. Obrigado a vocês. Adorei. A gente tem um mimozinho para você também. Obrigado. Opa. A gente tem o nosso parceiro Freeway Flores. Muito obrigado. Para você. E também nosso parceiro Natura do American Shopping. Obrigado. Muito obrigada pela participação, obrigado, Mário. Eu que agradeço. Sucesso Foi no muito programa. bom, adorei Foi a muito conversa. bom, adorei o papo. Quê? Fala você falou site, rede social. Sim. Deixa eu ficar segurando enquanto ele fala. Pra gente dar tchau. Você já falou suas redes sociais? Minha? Não, se você quiser. O site da cidade, sim, ou sim. você tinha falado viva.guapi. Isso. Só confirmando, né, para quem quiser saber mais informações sobre a cidade, nosso Instagram, Viva Guapi. Lá você encontra todas as informações, né, para ter uma boa experiência turística na cidade. O site também da prefeitura, mas especificamente para... Posso voltar aqui? Pode. Eles editam. Tá. Se quiser olhar, aquela câmera tá diária para você. Perfeito, então. Só confirmando o nosso convite para que vocês conheçam Guapimirim. Em todas as épocas do ano, né? Enfim, tem uma programação diversa na nossa agenda. Sigam o nosso Instagram, Viva Guapi, que lá você vai ter diversas informações sobre a cidade, como ter uma boa experiência, enfim, nossos guias, nossos roteiros e tudo que a cidade, toda a beleza natural que a nossa cidade tem para oferecer. Maravilha. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, @que-não-saia-daqui, nosso Instagram também, que não saia daqui, e o meu Instagram, @eu-sou-manola. Estamos aqui toda quarta-feira com episódios novos, 7 horas da noite. E até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.